mais um episódio do Trajeta Cast e hoje com um convidado super especial, o Marcos Feitosa. Ele é coordenador de logística do Axê Laboratório e é uma honra trazer aqui, não só pela representatividade do Axê, mas também porque é um dos clientes mais antigos da Trajeta. E eu tenho um orgulho de dizer, fui eu que fechei esse cliente quando eu era vendedora, hein? Isso aí. Bem-vindo, Marcos. Obrigado, Alice. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, eu que agradeço. E como eu falei, o Axê é uma potência, é um dos maiores laboratórios do país. E primeiro eu queria te perguntar... Não, eu vou voltar, tá? Como foi que eu falei? Um dos maiores laboratórios do país. E como eu falei, o Axê não é para qualquer um. É uma potência, é um dos maiores laboratórios do país. E eu queria te dizer, eu sei 3 curiosidades sobre o Axê. Vamos lá. Esse tempo todo que eu estou com vocês, e aí você vai concordar comigo. Nunca chame o Axê de Axé. Nunca. O nome é Axê. Axê. Nunca fale que a marca é rosa. É magenta. É magenta. E é uma empresa 100% nacional, né? Eu acho, é a única empresa do Brasil 100% nacional. Brasileira. Conta um pouquinho sobre isso. É uma empresa familiar, Marquinhos? Exatamente, Alice. São 3 famílias, né? Que são 3 ex-propagandistas que juntos compraram um laboratório e aí criaram a marca Axê. E hoje é a potência que é aqui no nosso país. Mais de 60 anos, Mais né? de 60 anos. É uma longa história e é uma referência. Eu lembro que em 2019 vocês inauguraram a fábrica de Pernambuco. Sim. E eu tive o privilégio de estar na inauguração. E era uma logística super inovadora, né? Logística 4.0 e 100% automatizada. Exatamente. Conta pra gente como foi isso. É uma honra ter uma fábrica, né, 100% automatizada, com esse... não ver movimentação de pessoas quase na planta inteira. Então são AGVs, são equipamentos, transelevadores, que faz toda a movimentação. Então você coloca lá o pallet, vem uma máquina, vem um AGV e leva ele para ser armazenado. Você precisa daquele produto, uma máquina traz ela para a planta, para a produção, para a linha. Então é bonito de ver, né? Eu não tive a oportunidade de ir na inauguração, mas fui recentemente. E ver aquilo funcionando, os olhos brilham, né? De você ver todas aquelas movimentações, pallet para um lado, para o outro, e atendendo linha produtiva. Nas linhas, na saída de linha também, a montagem do pallet é feita por um robô. Então ele termina lá, né, de montar a caixa, o robô pega aquela pallet, aquela caixa, aquele volume e vai organizando no pallet, e dali já vai para armazenagem. Então é bonito de ver, né? São poucas pessoas ali que trabalham na planta atualmente, mas totalmente 100% automatizada. E é bem interessante. Recentemente nós tivemos um treinamento, o gerente de Pernambuco estava aqui em São Paulo, e na conversa que nós estávamos tendo de operação, a gente estava com alguma questão de diesel, aqui falando de transporte, de logística, falando que eu estava com falta de combustível, de risco, sei lá o quê. E no meio da conversa, a gente tava assim, 2 coordenadores ali conversando, e ele tranquilo, e a gente falou assim, porra, você não tem esse problema, né? Aí ele virou pra gente e falou assim, se cair a internet, pra mim é um problema. Porque aí cai o sinal, a planta para, né? Então, assim, é bem interessante. Outro tipo de problema. Então, foi legal ter essa vivência, assim, porra, é verdade. Nós aqui somos pessoas trabalhando, que movimentam, veículos que levam e atendem a linha produtiva, a movimentação. Eles são robôs, são máquinas que estão recebendo sinal, a internet, e é toda a movimentação, programação feita 100% automatizada. É bem diferente, mas foi recente e muito legal ter essa visão dele. Ela é 5 vezes maior do que a planta de... A capacidade dela de São produção Paulo. É 5 vezes maior que a nossa planta de São Paulo. É inacreditável. Vamos chegar aí à produção máxima. E agora, Marcos, vamos voltar lá atrás, 15 anos atrás. A gente tem uma parceria longa com a Trajeta e, como eu falei, eu tenho orgulho de dizer que eu estou desde o início aí, na época ainda era vendedora da Atlas, e fechei esse negócio com vocês, e a parceria até hoje, né, é consistente, é um exemplo de parceria, porque é uma empresa que sempre nos deu a mão,
sempre nos abriu portas e quis caminhar juntos. Eu acho que isso é essencial para a gente ter uma parceria estratégica. E lá atrás o processo era completamente diferente, né? Eu lembro, vou deixar você contar, mas como que eu chegava lá no Axé? 2 vezes por semana? 2 vezes por semana, causando, né, Alice? A gente tem muita história realmente para contar, mas era a moça da mala, como você era conhecida lá, gente. A moça da mala chegou. A moça da mala é a moça que vem trazer 2 malas de viagem. 2 malas de viagem. Chegava a Aliciana carregando as malas. E que abusava, às vezes, das reuniões de performance, que levava os amiguinhos das outras áreas. Leva aí essa mala, leva outra. E chegava outras pessoas carregando as malas. Mas dentro dessas malas tem história, né? Que muitas coisas que a gente mudou também, né? Sim. Eram muitos papéis. Tá entendendo nada. Ninguém sabe. Até que porque ela tem gente que é mala? mais jovem Não que sabe nós o que é isso, e não sabe o que é uma fatura física, Meu o conhecimento Deus. físico. Mas sim, o conhecimento não era eletrônico, né, Não Marcos? era eletrônico. As faturas não eram eletrônicas, não eram arquivadas em SharePoints, em A gente outros derrubava dados. muitas árvores. Era muito Muita. papel. E a Aliciane tinha esse discurso: estou trazendo umas 2 árvores, estou trazendo árvores. E ela foi aos poucos, é até uma parceria, porque a conquista dessa derrubada de processo, era um processo, né, gente? E 50 anos, 60 anos de história, tem muita coisa. Mas tudo tinha que ter documento, tudo que tinha a formalização da cobrança ali. Então a gente tinha esse processo, né, que você trazia esses documentos, essas cobranças, essas formalizações e sempre trazia o tema. São muitas árvores. Eu já trabalho com eletrônico, só vocês não. E foi um processo que aos poucos a gente foi trazendo para dentro da casa, dentro da companhia, das áreas que porque a gente levava essas suas malas para outras áreas, Sim, elas não morriam sim. ali com a gente. Então você trazia para nós fazíamos todas as validações e mandava para outras áreas. E foi importante conhecer o processo depois, dentro do Axé. E aí o pessoal, eu não preciso mais. Pode tirar. E como? E como tirar isso? Aham. Como de um dia para a noite deixar de ter todos aqueles documentos, aqueles impressos, aquelas folhas, Sim. aquelas cobranças. Então acho que foi uma mudança muito interessante. Foi disruptivo para todo o mercado, porque eu lembro que a Atlas fez parte do projeto piloto no governo para virar DANF, né? E aí você tem eletrônico, DACT, a gente chama de DACT, DANF. Então, quando a gente chegou no Axé e falava assim, não vamos mais levar malas, vamos fazer eletrônico. Eu achei, falava, mas como? Eu confiro tudo manual, né? Então foi muito disruptivo para todo mundo. Mas dentro dessas malas não eram só faturas, eram canhotos também. E canhoto é uma eterna discussão, porque hoje, como é tudo eletrônico, não existe mais o canhotinho que volta. E mesmo assim a gente vê que ainda existe uma solicitação de algumas empresas que ainda querem esse canhoto. O Axé eliminou definitivamente. Definitivamente. Foi estamos em 2025. Nós tiramos essa necessidade, mas também com a aproximação e o entendimento do processo. O eletrônico tem a validação no Cefaz do cliente recebendo aquela mercadoria, confirmando aquele processo, tudo eletrônico. Sim. Então você tem já ali a confirmação dele. E mais, se você precisar de um documento físico para comprovação, o conhecimento do transportador, que é reconhecido como negócio. Sim, legalmente ele é válido, claro. Ele faz parte do processo. Então assim, tem ali a minha nota fiscal, tem ali o seu manifesto, tudo. Então a gente conseguiu vencer mais esse obstáculo. Hoje nós não trabalhamos com a devolução do canhoto, mas apenas com a confirmação por meio do conhecimento eletrônico assinado pelo cliente, porque assim, o que está no conhecimento que é o que ainda utilizamos? A ressalva do cliente, né? Os apontamentos, alguma divergência, alguma recusa, alguma devolução sinalizada ali. Então a gente usa realmente o seu conhecimento de transporte, porque nele o cliente conseguia escrever. Como que conseguia escrever no canhoto? Tinha essa, a ressalva tá onde? No canhoto não escreve, não dá um filetinho de nada. E às vezes não voltava, né? Um pedacinho pequeno do papel e quando grampeava e que você rasgava, porque aí tirava o grampo, tirava rasgou.
São muitas histórias. Muitas histórias. E eu lembro que você trazia, pô, eu tenho 2 pessoas lá fazendo protocolo para poder devolver os canhotos. Nossa, lembra quantas pessoas trabalhavam nesse processo? Nesse processo. Porque depois que a gente recolhia os canhotos, a gente tinha que devolver, tinha que conferir, fazer o protocolo. E dentro do Axê também tinha uma outra equipe exatamente. que colava o canhotinho nos livros. Nos livros e armazenava os livros. Vamos entregar a nossa idade agora? Não vamos falar sobre isso, pessoal. Produção, cuida da gente, não vamos falar disso. Mas era verdade. Era muita gente e era um processo bem burocrático. Mas legal que a gente conseguiu se modernizar nesse sentido e o CT realmente ele é válido legalmente. E outras transformações ocorreram, né? Eu me lembro também da nossa equipe de expedição, que ela era referência no Axê, né? Parecia que ela era... Tinha o crachá do Axê ali, fazia parte. Conta para nós a experiência. Né? O case. São várias experiências aqui que eu poderia estar trazendo para esse momento, mas algumas que foram muito importantes e marcantes para nós é quando a gente foi utilizar uma dúvida interna nossa. Uma dor, né? De uma dor de um processo, de gente está com um problema interno e fala, gente, porque o nosso parceiro, o nosso transportador não está sentindo esse problema? E aí nós pegamos e fomos em loco entender com a equipe. Colocou a botinha e foi lá. E foi lá entender o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui? Como que vocês estão fazendo? Esse negócio está todo... E aí ele trouxe, eu faço a conferência por aqui e a minha validação é por aqui. A gente... Inteligente. Não tá, você está usando uma coisa que a gente não estava usando. Então, ele garantiu, né, todo o processo. Ele sabia mais o processo do que o próprio Axê. O próprio Axê, assim, com relação a garantir que ele estava levando a volumetria correta, o produto correto, da nota correta. Ele fazia o cheque dele e falou, cara, que top essa validação que você faz, que a gente não tinha essa visão. Então, foi um momento ali que a gente tirou, pegamos, eu lembro que foram pessoas da operação lá, do time, da logística mesmo, para poder entender como que estava sendo feito. E ele explicando para o nosso gestor na época, falar, cara, é assim que eu faço, é assim que eu valido, é assim que eu confio. Mudou toda a dinâmica ali de como era feito. E podemos contar, né, você teve a oportunidade de ver isso, que ajudou a gente com os outros parceiros. Não, eu cheguei lá, ele estava ensinando todo mundo. Estava ensinando como fazer. Eu falei assim, não, foi. Vamos cobrar, né? Brincadeira. Mas foi muito legal esse momento que ajudou. Essa parceria, porque ajudou a entender, né, a dor e como que juntos a gente conseguia resolver ali para os outros também. Foi e ainda é uma honra. Porque é por isso que a parceria é tão importante. É a gente se ajudar. Se ajudar. Né? Eu acho que esse é o principal foco. É a principal essência de tudo. Alice, eu tô aproveitando, contar mais um case que eu gosto muito. Conte. Que esse é meu particular. Tem história. Que é assim, eu sou responsável, né, pelos bids. E eu conto isso para todos os fornecedores. Eu deixo para o fornecedor assim, a transparência do falar dos nossos processos, falando assim, gente, eu preciso disso, eu preciso que seja coletado dessa forma. Eu não sei se você vai mandar 5, eu brinco muito, a família Smurf inteira, ou se você vai levar o Hulk. Porque na nossa parceria nós temos lá uma pessoa que ele desenrola, ele consegue entender e dar a velocidade que a gente precisa. Quando eu falo, eu preciso de um conferente ou ajudante, para um fornecedor é uma necessidade, uma demanda. Para um outro é com 5, para um outro é com 10. A gente entende que cada fornecedor se adequa, se adapta ao processo. Mas eu uso a minha referência com o que eu tenho dentro de casa. Então, assim, a gente pega um sarrafo alto, a expertise, ele tá há 10, 15 anos com a gente. A referência é a trajetória. Então, assim, são 15 anos de expertise. Sim. Que ele tem um avanço que o outro fornecedor entra e não consegue dar a mesma velocidade. Mas eu, nos meus bids, nas minhas visitas, eu uso como referência, isso eu tenho hoje, e é o que a gente busca para todos os fornecedores. Sim, e é muito importante isso, porque a gente só conseguiu chegar nesse momento pela história que a gente tem, né? São muitos anos de parceria, a equipe já está lá há muito tempo, já conhece de trás para frente o processo, então é difícil, eu entendo que o sarrafo é alto, é difícil alguém entrar lá, sim, porque a gente já conhece muito, né, esse processo do Axê. E é muito engraçado, Marcos, que quando você chega lá na Trajeta, parece que você é funcionário Trajeta, você conhece todo mundo.
Conta pra gente como que é a sua relação lá dentro. Boa, foi legal você tocar nesse ponto, Alice, porque quando eu chego na Trajeta para fazer uma visita, eu realmente me sinto uma extensão do Axé. É uma extensão do nosso processo. Eu chego lá e estou me sentindo em casa, porque me recebem bem, né? E todo mundo acompanha, todo mundo participa do processo nosso, da nossa parceria, do nosso negócio, Axé e Trajeta. Isso é uma coisa que eu vejo como referência, a parceria. Nós temos atualmente né, você saiu, me abandonou como minha revendedora, nós temos um novo... Mas continua lá, mas continua lá, um novo vendedor, e ele fala exatamente isso. Pô, ele fala, o Marquinhos conhece mais pessoas do que eu. Eu acho legal, isso é interessante. E às vezes eu já cheguei em pessoas assim que eu tô cumprimentando, e ele vira pra mim e fala, quem é? Porque assim, às vezes ele não tem esse contato, é muito legal, porque essa pessoa mesmo, eu falei, fulano de tal. E não é só aqui, né? Eu tive a oportunidade de vocês abrirem as reuniões pra gente falar com os gestores de outras unidades regionais, de outras filiais, e eu vejo que isso é importante. Por quê? Como cliente, eu acho que eu conhecer um pouco das dores da ponta. Muitas das vezes São Paulo, matriz, não tem a dor local, né? Lá daquele que está com a nossa carga na ponta, aquela dificuldade naquele cliente específico. E quando você ouve, recentemente, por exemplo, a pessoa virar e falar assim, o portal do cliente não acessa tal informação. Porque a gente aqui de São Paulo não tem essa visão. Claro. Não tem isso. Então, eu acho que o quanto que a gente se aproxima de vocês, nós embarcadores, se aproximamos dos nossos parceiros, eu consigo ver a dor que o meu cliente está passando para você e de alguma forma tentar, no mínimo, eu não vou resolver a dor do cliente, mas no mínimo compreender e entender. Porque juntos a gente pode fazer alguma coisa melhor, juntos a gente pode melhorar até como a gente vai conduzir aquele tema, ao ponto de a gente chegar e falar assim, pô, me dá o número da reserva que eu vou ligar para o cliente e vou pedir para ele mexer, eu vou ligar para o cliente e vou pedir para ele antecipar ou não. Até essa informação a gente consegue juntos, ali no nosso dia a dia, nas nossas reuniões, nos nossos alinhamentos, a trazer como melhoria. Tá? Ver uma agenda, ver uma disponibilidade, trazer a dor hoje do transportador, um cliente que agenda e fica com muito tempo a carga lá parada. Essa dor está na sua filial. Sim. Que você aqui de São Paulo, você sim, mas São Paulo muitas das vezes não consegue ver. Enxergar, se você não tiver tão próximo. É muito dinâmico, é dinâmico, né? Às vezes não dá nem tempo. Pensa no que você movimenta, ou no que a Trajeta hoje movimenta. Sim. E você tá vendo lá sua ponta com aquela carga de um cliente X que agendou para 5, 10 dias. Então, a parceria e a visibilidade do processo, das informações, traz pra gente uma forma de poder te ajudar. Porque é interessante para mim entregar mais rápido e é interessante para você que a filial escoe isso mais rápido. Sim. E eu acho que quando a gente traz essa visibilidade e esse acesso a todas essas informações e conseguir ouvir todas as dores, é importante para o nosso negócio e para a nossa parceria. Sim, é super importante. Quando a gente tem a escuta ativa das três partes, e eu falo três partes porque a gente atende você, nosso cliente, a gente atende o cliente do cliente, né? Então, ouvir as três partes e cada uma com as suas dificuldades, né? A logística é complexo como um todo. Então, eu acho que isso é essencial para a gente ter força, para a gente conseguir fazer uma logística melhor e ter uma entrega com excelência, que é o objetivo principal, né? Exatamente. E agora, falando de inovação, Marcos, a gente sabe que sistema é o coração, né? A IA veio aí para ficar, já tem muitas alterações sistêmicas que incluem IA, né? Mas voltando um pouquinho atrás, a gente sempre mudou e adequou sistemas customizados para vocês, né? Você se lembra de alguma customização que a gente tem feito que mudou assim, ou foi um benchmark para vocês? Legal, bom você ter sinalizado, Alice, porque são vários processos que a gente fez as melhorias, né? E sempre buscando atender o cliente, que vocês tinham um time aí expert para poder ter a visão do embarcador, dar a melhora. Só que eu me lembrei aqui de um que internamente foi muito importante, que é a visibilidade para o meu representante. Nós tínhamos
fazemos o monitoramento, tanto logística como o parceiro, né, a Trajeta, só que não tínhamos a visibilidade para o representante. Ele não conseguia ver, enxergar a nota dele, onde que estava a carga, que momento que ia chegar. Então, juntos aí, na parceria, a gente fez uma conexão entre o sistema da uma customização do sistema da Trajeta com um portal interno do Axê. E hoje, as informações que tem do representante, eu consigo passar para ele. Ele consegue visualizar, né, consultando esse portal do Axê, o status da carga, se está em trânsito, se já foi expedida, se já está na filial destino, se saiu para a rota de entrega e ele meio que se preparar para receber essa carga. Então, tem toda essa visibilidade que nós somos aí mais de 4.000 representantes, né, na rua, e dar a visão para essas 4.000, para essa força de vendas na rua, foi um marco importante, que era uma dor deles, era uma dor dos representantes. Como que eu posso ver, acompanhar a minha entrega? E hoje eles conseguem, consultando esse portal, tendo essa visibilidade dessa customização que nós juntos, né, com essa parceria, conseguimos entregar para eles. E eu sei que a força de vendas aí é poderosa, né? É a menina dos olhos. Menina dos olhos. Quantas pessoas vocês têm aí na força de vendas? Mais de 4.000 pessoas na rua. 4.000 pessoas na rua. Visitando os médicos todos os dias. Que legal, que potência, Marcos. E uma mensagem final. Tem alguma coisa que você gostaria de deixar? Pode ser referente à nossa parceria ou à logística. A sua mensagem. A minha mensagem final, Alice, gostaria de falar sobre focar na parceria. Focar no juntos, ouvindo os fornecedores, para que juntos a gente possa buscar o objetivo final do seu processo, do embarcador. Nós temos muitas transformações para 2026, muitos processos aí que estão sendo novos, né? Falar aí sobre reforma tributária, sim, pedágio, CIOT, tem muitas coisas que estão aí vindo, e se você não tiver uma parceria, se você não tiver ouvir e entender juntos, a gente não vai conseguir ter o objetivo final, alcançar o objetivo final, que é as nossas entregas. Então, acho que muita coisa para 2026, muitas coisas novas, e juntos a gente crescer, um ouvindo o outro sempre. É uma honra ter você aqui, é uma honra atendê-lo há tanto tempo, e eu espero que a nossa parceria ainda seja muito mais longa. Muito obrigada, Marcos. Obrigada, Alice.